Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações neste momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Bom lição. E hoje, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre que é outubro, novembro e dezembro, a lição de hoje, a lição 3 de hoje, ela tem como título Além do Jordão. E a lição de hoje ela está baseada nos livros de Salmo 66, Salmo 114, 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aqui nesses textos, capítulos e versículos, nessas passagens, o que nós vemos é os tremendos feitos de Deus, as maravilhas que Deus proporcionou para que o povo de Israel visse, né? Principalmente quando ele dividiu o Mar Vermelho e também que ele acabou secando o Rio Jordão, marcando-se uma nova história bíblica, né? Um fortalecimento de fé para o povo de Israel, que a partir daquele momento se tornar uma nova nação, que vai assim muito além, né, dos cenários originais ocorridos na época. E esses eventos, assim, ele mudaram também, anos posterior, a vida de muitos salmistas, como o do Salmo 66 e do Salmo 114, onde eles narram uma transformação, um aumento de fé, por eles presenciarem e narrarem esse evento, principalmente lá no Salmo 66, versículo 6, onde o salmista diz: Deus transformou o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. Está lá no Salmo 66, 6. E esse autor do Salmo 66, ele celebrou aqui o ato redentor de Deus em sua vida, né? Mostrando que também Deus, anos posterior, ele mudou a vida do salmista, que está lá no Salmo 66, versículo 16 até 19, onde aqui ele se refere aos exemplos históricos, né, da travessia do Mar Vermelho e do Jordão. E também o que nós vemos é no Salmo 114, onde o autor ele une os dois eventos, não porque ele não tenha visto assim, uma diferença cronológica entre eles, mas por causa do significado grande teológico que as duas travessias aconteceram e que foram compartilhadas. Ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição do povo de Israel, principalmente a condição espiritual, né? Onde ali também marca também a saída do Egito, né? Da escravidão para a liberdade, da ausência de uma terra fixa para a formação de uma grande nação, um sacerdócio real, que é realmente o povo de Israel. No livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e Marcos, capítulo 1, versículo 9, esses escritores também falam já no Novo Testamento, eles mencionam o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão, né? Em Mateus 3, 16 e 17 diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a falar e dizer: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. O ministério realmente grandioso do nosso Salvador Jesus, como representante real de Israel, que ele saiu dessa linhagem, segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho, do Jordão também. E ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte, que está lá em Mateus capítulo 2, versículos 14 até 16. E ele passou 40 dias no deserto, né, orando, que ele foi levado pelo Espírito Santo, que diz lá em Mateus 4:2, semelhantes aos 40 anos que Israel passou dando voltas no deserto para ele poder refletir e que houvesse uma mudança, e com uma transição de uma vida privada para seu ministério público. Jesus, ele foi batizado justamente no Rio Jordão, que está lá em Mateus 3, versículos 16 e 17. E essa lição, meus amigos e minhas amigas, existem vários paralelos que nós poderíamos colocar aqui, mas essa travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão foi realmente fantástico, né? Entre eles está o uso de três termos do hebraico que é mencionado nas Sagradas Escrituras, que são significativos. Por exemplo, a Bíblia usa nessas passagens o termo hebraico de fala, do hebraico, que quer dizer maravilha, né? Ou seja, Deus fez maravilhas para designar, para mostrar o poder de Deus nessas travessias milagrosas ali que aconteceram, que está lá em Êxodo 15:11 e Josué 3:5. E também é usado a palavra do hebraico para se referir ao amontoamento das águas do Rio Jordão que ocorreram como um muro, né, que está lá em Êxodo 15:8 e Josué 3:16. E já o terceiro termo que podemos mencionar na lição do hebraico, que aparece nesses dois eventos, chama-se Habarach, ou seja, quer dizer algo raro que aconteceu, ou seja, a terra foi seca, ou seja, tanto o Mar Vermelho foi dividido, quanto o Rio Jordão foi dividido, que está lá em Êxodo 14:12 e Josué 3:17. No Antigo Testamento, autores bíblicos fazem uma ligação relacionada, né, com essas duas travessias, dois eventos distintos, mas que de grandiosidade enorme para o povo de Israel da época e para nós hoje. Nos mostra que o significado deles vai muito além das coisas que ocorreram originais na época, que nós vemos durante essa semana, né, que nós estudamos com bastante detalhes, né? E no Salmo 66, versículos 5 até 7, o mestre de cântico, né, o autor desse salmo, ele faz um convite à reflexão a respeito dos feitos de Deus, nos eventos maravilhosos do passado, que incluem a passagem seca pelo Mar Vermelho e a travessia do Jordão, que são sinais do poder de Deus e de seu governo sobre as nações em volta, o domínio sobre o mundo. Nesse Salmo 66, versículos 16 até 19, o autor celebrou o poder de Deus na sua vida, na vida particular dele. Sua atenção desse salmista faz uma oração assim em aberto nesse salmo, uma oração reta, honesta, uma confissão sincera do salmista de seus pecados, né? Ao enxergar o poder de Deus, onde ele está em comunhão com Deus, onde Deus dá respostas para ele nas orações que ele havia feito. E por isso que em nossas orações nós devemos enaltecer realmente os feitos de Deus, reconhecer este poder maravilhoso desse Deus criador e mantenedor do universo. Já no Salmo 114, conhecido como a canção do Êxodo, esse salmo faz parte dos seus salmos Halel egípcio, né, que menciona isto. O autor faz um poema enaltecendo, exaltando o poder de Deus ao libertar o povo de Israel do Egito
e menciona os dois eventos da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. E o Salmo 114, versículo 1, 3 nos diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou-se atrás. O salmista mostra aqui a causa do significado teológico que essas duas travessias milagrosas são mencionadas para nós. Apontam a mudança espiritual que ocorreu no povo de Israel devido a justamente esses dois eventos, onde as pessoas tiveram mais fé e esperança, e a mudança na condição de um povo geral. Porque a primeira ocorrência da libertação do povo de Israel do Egito e a segunda na ausência de terra fixa, né? Onde Deus divide tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão para a formação da nação eleita, ali aquela nação surgiu realmente o sacerdócio real, uma nação santa, onde mostrou total dependência de Deus, que eles continuaram a preservar como realmente um povo santo. Outro exemplo maravilhoso é Elias, que fala lá no livro 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, onde ele fica assim, muito claro para nós o poder de Deus na vida de Elias, que nós, ao lermos essa passagem, nós ficamos assim perplexos assim, e vislumbrado quando lemos quando Elias foi transladado ali perto do Jordão, que onde Elias, o que ocorreu no caso de Elias foi um verdadeiro milagre, semelhante ao que Josué registrou no seu livro. Quando milagrosamente Deus teve uma atuação sobrenatural e levou Elias para o céu. E para o profeta Eliseu, a mudança também era importante. O assistente profeta que fala em 1 Reis 19, 21, se tornaria também um profeta perfeito da nação de Israel. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, vemos a importância e o significado do Rio Jordão, que simboliza a transição, porque é nesse lugar que Jesus é batizado por João Batista, por imersão, que revela ali o objetivo deste símbolo, a salvação mediante a graça de Cristo, o amor de Deus que é descido através do Espírito Santo. O Jordão é uma marca de peregrinação para a vida estabelecida do batismo que João fez para o ministério de Jesus e a revelação da voz de Deus Pai, eis meu filho amado, confirmando Jesus como seu filho amado. E ali no Jordão marca o início de nova aliança. Israel foi batizado no Jordão no caminho da terra prometida de Canaã. Jesus foi batizado no Jordão no início do seu ministério, que nos salva para toda a humanidade e a todo aquele que aceita Jesus como Salvador, para estar também na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que analisar esses livros que nós vemos aqui de Josué, falando sobre os sinais e maravilhas de Deus, as coisas que Deus faz através do poder, que nós temos que acreditar que Deus é o Criador e mantenedor do universo. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que ele dizendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o único meio de salvação. E quando você aceita ele como Salvador e Senhor e observa os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, ele, Jesus, na sua segunda vinda que se aproxima, através de Deus, ele dará um presente para nós que chama-se salvação. E com isto, realmente, meu amigo, minha amiga, possamos refletir e se estar mais compromissado, buscar realmente essa verdade através da palavra de Deus
e buscar a salvação. Que todos tenham um dia assim feliz, um dia abençoado, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria para entender essa verdade. Que todos realmente sejam abençoados nesse momento. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.